Futaru come apenas o básico e o mais barato, mas quando ele ia sentar sozinho de novo, uma garota acaba destruindo sua paz, ainda por cima uma garota burguesa. Futaru começa a estudar enquanto come, fazendo Itsuki achar que as notas dele são ruins. E quando pega a prova dele, percebe que ele gabaritou. Ela diz que não é boa nos estudos, e pede para ele ajudá-la nos estudos. Mas ele acaba a comida e vai embora. Itsuki pergunta se ele quer um pouco da comida dela, mas ele diz que ela pediu muita comida, e vai acabar engordando, a deixando bem brava. A irmã de Futaru liga para ele e fala que as dívidas irão acabar, pois achou um ótimo trabalho de meio período para ele, de professor particular, e irão pagar 5 vezes a mais do valor normal. Essa aluna acabou de ser transferida para a escola dele, e se chama Itsuki, a garota com quem Futaru foi ignorante. Para não perder esse trabalho, ele tentará agradá-la de algum modo, mas no momento que ele pensa nisso, Itsuki se senta com suas amigas e apenas vai embora. Mas outra garota vai atrás dele, perguntando se ele está atrás da Itsuki, e vai chamá-la para ele, mas Futaru diz que ele mesmo vai dar um jeito nos seus assuntos. Ela diz que ele até sabe agir como homem, e se precisar é só falar com ela. Enquanto Futaru pensava nos seus problemas, outra garota foi falar com ele, falando que ele deixou sua prova gabaritada cair no chão, e dá uma prova zerada de brinde, falando que aquela era sua prova. Ele tenta ignorá-la, mas ela não o deixa em paz em nenhum momento. Ela fala que quando alguém devolve algo, a pessoa tem que agradecer. Então Futaru devolve a prova dela e diz que estão kits, a deixando animada. Futaru está tentando achar algum momento para se desculpar, mas outra garota percebe ele, falando que vai chamar reforços, porque ele está espionando garotas do ensino médio. Ele pede para ela não fazer isso e não contar para sua amiga Itsuki. Ela diz que tudo bem, mas ela não é sua amiga. Ele acaba parando em um prédio gigantesco e quando vai entrar, uma garota para seu caminho, mandando-o embora, mas Futaru diz que mora ali. A outra garota desmente ele, então Futaru decide apenas correr para o prédio para conseguir se desculpar com Itsuki. Ela pergunta o que ele está fazendo ali e que seu professor particular já irá chegar. Ele fala que é seu professor, a deixando chocada. Ela fala que não quer. Futaru diz que não pode desistir e que aquilo foi tudo culpa dele e pede desculpa. Itsuki não acredita que ele é o nosso professor. Do lado dele aparecem outras 4 garotas e não entende nada e acha que são 5 amigas dividindo o mesmo apartamento. Itsuki fala que não é nada disso e que são 5 irmãs. Quando a sessão de estudo começa, tem apenas ele na sala. Yotsubi chega até ele e do nada ele pede para ela fazer uma cara de brava, comprovando que elas são o mesmo quintuplas. Ele pergunta por que ela tá ali. Ela diz que para ver a aula dele, o deixando animado. Yotsuba fala que agora vão chamar as outras. No quarto de Itsuki, ela se recusa a ter ele de professor. No quarto da Miko, ela tem que se recusar a ter aula com ele. No quarto Ninho, ela apenas não está. E no último quarto, nem Yotsuba tem esperança. Quando ela abre o quarto, é uma zona total. E Chika acorda toda perdida. Futaru tenta tirar a coberta dela, mas ela diz que está sem roupa e ficaria envergonhada. Mas ele apenas fala para ela se vestir e ir lá para a sala, e vai embora do quarto. Nino fez alguns biscoitos, conseguindo juntar todos na sala, mas o problema é que ninguém quer estudar. Nino fala para ele comer também, e que não precisam de um professor particular, o deixando assustado. E do nada, ela vai dar um tchauzinho para ele, fazendo ele acordar em um carro na frente de sua casa, ficando desesperado por causa do preço. Mas Itsuki paga tudo, e fala para ele desistir de ser professor particular delas. E ele fala que não pode, e em seu lado chega sua irmã, já chamando Itsuki para comer com eles, atacando Itsuki com tanta fofura. Enquanto eles comiam, a irmã diz que agora eles poderão acabar as dívidas, deixando Itsuki meio pensativa. Na hora de ir embora, a irmã diz que Futaru é deplorável, mas que ele tem muitos pontos positivos, e por isso ela tem que comer de novo com eles. Itsuki fala que não irá cooperar com ele, e se ele quiser ser professor delas, terá que fazer isso por conta própria, o deixando super animado. Futaru conseguiu juntar todas. Nino fala que não precisam de um professor particular, então ele fala para elas provarem para ele, e promete que nunca vai falar nada com quem tirar a nota maior que a mínima. Quando ele corrigiu a prova, achou o resultado incrível, pois juntando todas as provas contabilizam 100, fazendo todas correrem para seus quartos. Quando chega da escola, se depara com as 5 irmãs novamente, e elas acabam fugindo dele de novo, tudo para não estudar com ele, e fala que conseguem se virar. Futaru pergunta se elas fizeram uma revisão para a prova e faz uma questão, deixando todas caladas. Quando vê novamente o resultado das provas delas, percebe que Miko acertou a questão que ele tinha feito, e quando vai falar com ela, ela faz uma cara de espanto. Yotsuba chega atrás dele e mostra que errou todas as questões do
dever de casa. Ichika aparece para salvar Futaru, mas fala que prefere aproveitar o ensino médio do que estudar, sendo um pensamento totalmente oposto ao de Futaru. Yotsuba pergunta se Miko já arranjou um garoto, a deixando toda corada, fazendo as duas achar que ela está apaixonada. Futaru fica preocupado porque precisam que elas estudem, e debaixo da mesa tem uma carta da Miko falando para ele ir até o telhado, pois não consegue segurar mais o que sente, fazendo Futaru achar que ela gosta dele. Futaru decide achar que isso tudo é uma pegadinha, mas Miko realmente aparece lá, falando que não queria que outras pessoas ouvissem. E quando ela se prepara para falar, ela apenas responde a questão de mais cedo. Futaru não entende nada e Miko se sente aliviada, indo apenas embora, mas Futaru segura ela, fazendo seu celular cair e acaba vendo um áudio sobre o período Sengoku. Miko fala para ele não contar para ninguém. Futaru aproveita essa chance para motivar ela e fala que se ela assistir suas aulas vai aprender mais sobre as guerras. Miko pergunta se ele acha que sabe mais que ela, então começam a discutir sobre o período Sengoku. Futaru diz que já está na hora de ir e podem continuar conversando na próxima aula dele. Miko acaba aceitando, mas no momento em que estão indo embora, Miko dá uma bebida para ele, mas fala alguma referência sobre alguma história de guerra. Futaru não entende a referência, fazendo a casa dele cair, e acabou perdendo a moral com o amigo, a fazendo falar que não irá para a aula dele, deixando Futaru super inspirado para estudar mais. Ele desafia ela novamente, mas dessa vez ela apenas corre dele. Quando ele consegue alcançá-la, ele dá a mesma bebida que ela tinha dado, e dessa vez ele responde a referência. Miko diz que não pode contar isso para suas irmãs, pois é a mais fracassada. Futaru falou que ela tirou a maior nota de todas elas, mas Miko fala que as outras conseguem fazer algo que ela não consegue, afinal são quintuplas. Futaru diz que é o professor delas e que vai fazer elas se graduarem, pois nenhuma delas marcou a resposta iguais, e que acredita que todas têm potencial para tirarem 100, e agora ele precisa juntar apenas outras 3. Na casa das quintuplas, de algum modo ele conseguiu juntar 3 dessa vez, mas Nino começa a enganá-las, a fazendo ir embora uma a uma, mas Miko não cai nessa e decide ficar para estudar com Futaru, e acaba discutindo com a Nino. A barriga de Futaru acaba roncando, e elas acabam fazendo um desafio de culinária, e se Nino vencer, nada de estudos naquele dia. Nino faz um prato lindo e Miko um prato todo feio, mas Futaru diz que os dois estão bom, deixando Miko toda animada. Quando ele estava indo embora, lembra que esqueceu algo lá, e pede para Miko abrir, mas quando chega lá, vê a Miko de toalha secando o cabelo, mas quem era na verdade era Nino, que não consegue ver sem suas lentes de contato, e acha que ele é a Miko, e pede para pegar as lentes de contato dela, pedindo desculpa mais cedo, e que tudo isso é culpa do Futaru, e que não há espaço para ele naquela casa. Um monte de livro iria cair nela, mas Futaru pula para protegê-la, e nesse momento Itsuki tira uma foto daquela cena, e as quintuplas vão julgar o que fazer com ele. Miko fica protegendo ele, mas Nino fala que ela tem sentimentos pessoais e está encobrindo ele, deixando Miko toda corada. Itsuki percebe pela foto que ele protegeu a Nino, fazendo todas ficarem em seu lado. Ichika fala que no passado se davam muito bem como irmãs, fazendo Nino sair correndo dali. Quando ele estava indo embora de novo, parou para consolar a Nino, falando que ela ama suas irmãs mais que tudo, e por isso se irrita com ele, pois ele é um invasor de fora. Nino fica muito animada e fala que não vai aceitar ele. Enquanto Futaru estudava, Itsuki foi entregar seu pagamento, mas ele recusa, falando que não fez nada. Itsuki fala que a presença dele começou a mudar algo nelas, e diz que não aceita devoluções. Então Futaru decide fazer algo que sua irmã quer, e acaba que eles vão para um lugar cheio de jogos, e tiram uma foto para guardarem lembranças. Enquanto estavam indo embora, a irmã fala que estava vendo 4 Itsuki, e Yotsuba chama ele para ir para um evento com elas. Futaru fala que tudo bem, mas só depois delas terminarem a lição de casa. Todas as irmãs estão animadas, e Futaru querendo ficar só na dele. Ichika recebe uma ligação, fazendo seu brilho sumir, mas quando ela se junta com eles novamente, fala para eles irem ver os fogos. Mas antes disso, vão comprar o que cada um quer comer. Miko fala que quer ver os fogos. É um jeito de lembrar de sua mãe, e por isso se junta todos os anos. Os megafones avisam que os fogos já irão começar, fazendo uma multidão ir para cima de Nino, mas Futaru tira ela de lá e começa a guiá-la. Quando chegam no local, Nino percebe que só ela conhece o local do encontro, então Futaru diz que vai atrás delas. Quando ele chega até Ichika, um velho pergunta qual é a relação deles. Ele fala que é um conhecido, mas os dois somem, e atrás dele aparece Miko, com um pé machucado. Futaru coloca elas nas costas dele, mas desiste rapidamente e decide fazer uma atadura no pé dela. Quando eles vão andar novamente, duas pessoas perguntam o relacionamento deles. Futaru diz que são apenas conhecidos, deixando Miko brava. Agora ele encontra Itsuki,
e pergunta qual é o relacionamento deles. Itsuki fala que já sabe a resposta, e agora aparece Chika atrás dele, o puxando para um local sem pessoas, apenas para falar que não poderá assistir os fogos com sua irmã, pois foi chamada para um trabalho urgente, e que agora tem que ir, pois tem alguém a esperando. Ele vê seu colega de trabalho, e fala que vai dar uma bronca nela, então abraça Futaru para ele não ver ela. E Chika fala que parecem namorados fazendo aquilo, e sente que está fazendo algo de ruim por serem apenas amigos. Futaru diz que é apenas um professor contratado, e não sente que seja certo se chamarem de amigos. E Chika diz que acharam que eram amigos e ficou magoada, fazendo Futaru se tocar porque a Miko ficou brava. Do nada, aquele velho puxa Miko, achando que era Chika. Eles vão atrás dela. Futaru pergunta por que Chika fugiu do seu trabalho. Ela fala que não vai dizer, afinal, não é amiga dele. Futaru percebe algo e corre para salvar a Miko, falando que eles são parceiros. O velho fala para ele soltar a preciosa atriz dele, deixando Chika toda tímida. O velho fala que ela tem um teste muito importante para um papel. Miko fala para ele ir atrás da Chika e que ela já está bem. Quando Futaru chega até Chika, ela fala que fez vários papéis sem nome, e há algum tempo surgiu um teste para um grande filme, e pede para ele ser seu par para ensaiar. Eles dão uma ensaiada rápida, e o carro do velho chega para buscá-la. Futaru fala para parar com aquele sorriso falso, e Chika fala que quando virou atriz foi a primeira vez que sentiu o orgulho de ser irmã mais velha. Prometeu não dizer nada a elas, até se tornar alguém, e não imaginou que ele conseguia diferenciar detalhes entre as irmãs. Ela fala que não consegue notar detalhes, apenas notou o sorriso diferente das outras, e vai acompanhá-la quando for se desculpar com as outras. Quando ela acaba seu teste, Futaru estava esperando ela, e a leva para um parque, onde todas suas irmãs estão, e Chika pede desculpa por tudo, mas Nino fala que também é culpa dela, por não dizer onde deveria ir. Todas se desculpam por motivos bestas, deixando todas animadas juntas. As avaliações começam semana que vem. Futaru tenta convencer as irmãs de estudarem com ele, mas Itsuki e Nino se recusam, enquanto as outras estão tentando se esforçar para estudar. Quando Futaru estava indo embora, Itsuki aparece atrás dele, entregando seu celular para que ele fale com seu pai. Ele diz que quer ver os resultados, e se qualquer uma das irmãs ficarem com notas vermelhas, Futaru deixará de ser o professor particular. Depois de ouvir isso, ele tenta convencer Itsuki a estudar com ele, mas ela se recusa novamente. Futaru fica bravo e começa a dizer muita coisa que não devia, e fala que não vai ensinar nada para ela, e só depois se pergunta por que disse aquilo, e acaba se atrapalhando até com as outras. Nino tenta expulsá-la de casa, mas Chika diz que ele vai passar a noite ali. Enquanto ele banhava, uma das irmãs, se passando pela Itsuki, pergunta o que ele queria dizer para ela, e ele se desculpa e fala que se qualquer uma delas ficar com nota vermelha, terá que parar de ser o professor delas. E nesse momento aparece Nino, que vai aproveitar disso. Futaru percebe que Nino não irá colaborar, e começa a ajudar as três com tudo, se provando um homem útil. Mas do nada, Miko pergunta que tipo de garota ele gosta. Ele fala que vai responder as 3 qualidades de uma garota, mas apenas a cada página que elas responderem, sendo apenas característica de suas irmãzinhas. Miko fica triste por ser total oposto, e Chika fala para ele elogiá-la, fazendo ele dar um carinho na Miko. Itsuki desce para pegar um fone de Miko, falando que não quer ser um fardo, e Chika chama Futaru para conversar, e fala que ele e Itsuki são parecidos, e que ela nesse momento deve estar sofrendo sozinha por não ser honesta com o que sente, por isso tenta fazer o que pode, mas tem coisas que apenas ele pode fazer. Ele agradece, deixando ela toda tímida. Mika deu sua cama para Futaru dormir, mas no meio da noite ela acaba voltando para sua cama, deixando Futaru todo perdido no dia seguinte. Essa foi a primeira parte de Gotobon Anayomi, ou mais conhecido como as quintuplas. Eu espero que tenha gostado e deixa bastante like para a próxima parte. Valeu e até a próxima.